Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, penal e metodologia. Eu sou a professora Daniele Maia e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre escrita acadêmica. E aí, quando dá branco, o que a gente faz? Bom, se esse conteúdo te interessa, se inscreve no canal, fica ligado e assiste o vídeo até o final. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre escrita acadêmica e antes que eu esqueça, a Rosana Pinheiro Machado ela fez um curso sobre escrita acadêmica e deixou disponibilizado no canal do YouTube dela. São acho que 20 aulas, então quem tiver interesse é só ir lá para conferir. Hoje nós vamos falar um pouquinho do processo de branco, de paralisação. O que a gente faz quando a gente está escrevendo e paralisa? Ou pior, o que a gente faz quando a gente não consegue nem iniciar a escrita? Primeiro, vamos lá. Vários processos, vários gatilhos podem causar essa trava. Primeiro é a gente achar que só pessoas muito geniais, pessoas muito diferenciadas da maioria das outras, têm capacidade de escrever um artigo científico, por exemplo. Primeiro a gente tem que pensar que todo mundo é gente igual a gente. Então, para escrever não precisa ter uma genialidade fora do comum, um QI a mais da média da população brasileira. Não. Qualquer pessoa pode escrever. Então, essa é a primeira consciência que a gente tem que tomar. Entre o ideal e o possível tem uma diferença muito grande. Então não existe trabalho acadêmico perfeito, existe trabalho acadêmico possível. A gente trabalha com prazos. Então o trabalho acadêmico é essencialmente um trabalho que não está terminado, porque você sempre pode pesquisar mais, você sempre pode evoluir mais no seu trabalho. A questão do trabalho acadêmico, do artigo, é que você precisa fazer o que é possível naquele momento, de acordo com a sua realidade com as suas próprias limitações pessoais, individualidades e particularidades próprias. Então a gente tem que focar nesse possível, esquecer o ideal e trabalhar muito com o que a gente tem ali. Então se a gente está desenvolvendo um trabalho e a gente sabe que um ponto específico ele poderia ter sido melhor desenvolvido, mas ele não vai ser porque não deu tempo, porque você não achou fontes bibliográficas suficientes, porque você não se interessou em desenvolver esse assunto, você não acha que ele é relevante, você acha que outros são mais relevantes, ele é relevante por si só, mas você entende que você tem um interesse, uma capacidade, uma aproximação maior com outros assuntos. Então coloca uma nota de rodapé explicativa. As notas de rodapé são grandes ferramentas para quem está escrevendo uma escrita acadêmica. Coloca uma nota de rodapé. Esse ponto merecia ser melhor desenvolvido, porém, para fins desse trabalho, a gente não vai desenvolver por isso. Pronto, você já está justificando por que você não desenvolveu aquele determinado ponto como você acha que ele deveria ter sido desenvolvido. E o seu trabalho está perfeito. Perfeito no sentido de redondo, porque perfeição não existe. Existe o que é possível naquele momento para cada pesquisador. Então, o trabalho acadêmico, apesar de muito gratificante, ele traz em si uma frustração. É a frustração dele estar sempre interminado. Sempre dá para ir além, sempre dá para fazer mais. Então a gente tem que ter consciência disso e trabalhar com o que é possível dentro das minhas particularidades, as minhas limitações e o prazo que eu tenho. Outro ponto interessante é a leitura. A leitura ajuda muito na escrita. Então não adianta você achar que você vai começar a escrever o seu artigo acadêmico, o seu TCC, a sua dissertação, você vai sentar na frente do computador e você simplesmente vai começar a escrever. Não é. Você precisa de muita leitura para formar o seu pensamento, para formar o seu raciocínio. Então, a escrita acadêmica ela também tem que ser legítima, ela tem que ser referenciada. Você não pode ler um autor, aquele autor ajudar a formar o seu pensamento, você citar o seu texto, trechos daquele autor e não citar a fonte. Isso não seria uma escrita acadêmica legítima, inclusive isso poderia ser até considerado plágio.
Então, você sempre deve citar, ainda que você tenha lido uma referência secundária, aí você cita com aquele apude, né? Uma forma da gente dizer que a gente está falando do autor X, mas que a gente leu o autor Y. Então, a gente vai falar segundo o autor X e vai colocar lá na referência apude fulano de tal, que é o Y, que eu efetivamente li. Então, sejamos legítimos e sinceros com o nosso leitor, para que ele tenha confiança na qualidade da nossa escrita. Outra questão, metas. Coloque metas para você, mas metas cumpríveis. Eu vou escrever 1 parágrafo por dia, 2 parágrafos por dia, uma lauda. Mas não coloque metas incumpríveis, eu vou escrever 5 laudas hoje. Isso é possível? É. Mas é incomum que você consiga escrever 5 laudas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É bem incomum. Isso causa frustração, porque se você escreve muito num dia, no dia seguinte você está cansado, não consegue produzir nada, isso causa muita frustração. Então você colocando metas cumpríveis diárias, você consegue colocar o seu trabalho acadêmico dentro de um cronograma e aí você cumprindo esse cronograma e estando mais satisfeito com você mesmo, você consequentemente vai ter maior qualidade no seu trabalho. E a quarta dica que eu poderia dar para vocês é a pausa. A pausa para o lazer, a pausa para respirar, a pausa para refletir de forma indireta. Porque é muito comum que uma pessoa, um pesquisador esteja com um problema de pesquisa, não sabe como seguir, como vai continuar, e aí resolve, vou dar uma pausa, vou sair, vou dar uma volta, vou encontrar com uma pessoa que me dê prazer em estar na companhia dela, vou fazer um lanche, vou fazer alguma outra coisa que não seja pensar nesse trabalho acadêmico. E aí, no dia seguinte, vem aquele insight: poxa, eu acho que eu poderia seguir com o meu trabalho dessa forma, poderia seguir daquela outra forma. Então, assim, as pausas para a reflexão são muito importantes no trabalho acadêmico. E as pausas para o desligamento, para você se desligar do trabalho e, consequentemente, quando voltar a pensar nele, estar com a sua criatividade mais aguçada e poder dar um fim, poder dar um destino que você antes não conseguia pensar, o tal do branco, né? Deu branco. Então, essa pausa para você desligar um pouco, ela é extremamente importante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês na escrita dos trabalhos acadêmicos, de um artigo científico, um TCC, uma dissertação ou até uma tese. E se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e nos ajuda a crescer.